Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, nova casa. O senhor quase que passava direto, né? Quase que não reconheci aqui o novo estúdio. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Realmente, Marcos, ficou muito bonito aqui as instalações, a estrutura nova. Estava até comentando com vocês, fica mais jovem, fica mais gostoso, né, de trabalhar, embora que os outros estúdios também atendiam às necessidades, mas não tinha o conforto, não tinha a beleza que hoje ele tem, a tecnologia também, que vocês estão aqui com tecnologia de ponta para trazer cada vez mais uma melhor qualidade de informação para os ouvintes, Marcos. O nosso tema de hoje, exames de sangue em cães e gatos. E aí, Dr. Robson? Isso, Marcos. Esse tema eu sugeri hoje para o programa, já que muitas vezes as pessoas se deslocam para as clínicas veterinárias e se deparam muitas vezes com solicitação de exames por parte dos profissionais. E a pessoa fica ali sem saber se aquele exame realmente é necessário, se não é. Claro que se o profissional solicitou, ele é um exame considerado necessário, né? Os exames principais que são solicitados pelos profissionais, nós temos os exames de sangue, né, que seriam o tema de hoje, o hemograma, que vai dar um certo tipo de informação, e os exames bioquímicos, que dará outro tipo de informação. Como também tem outros exames complementares, que são exames mais específicos, né, utilizados o sangue, que aí seriam os exames de saber qual a doença em si o animal tem. Por exemplo, um exame de doença do carrapato também é feito do sangue, um exame de calazar também é feito do sangue, e isso daí é justamente em virtude de ter células de defesa do animal que identificam aquela especificidade daquela doença que o animal está. Então, qual a importância do profissional solicitar, por exemplo, um hemograma? O que é que você vai conseguir ver no hemograma? É comum as pessoas dizerem, eu quero ver as taxas do meu animal, né? Será que o meu animal tem anemia? Se não tem, o hemograma, ele é justamente o exame onde ele vai visualizar, o médico veterinário vai visualizar ali a questão se o animal tem anemia ou não, como é que está as hemácias do animal. Ali o hematócrito do animal, que seriam nomes difíceis, mas é como estão as células vermelhas desse animal e as células brancas. As células vermelhas responsáveis por uma coisa no organismo e as células brancas responsáveis, os glóbulos brancos responsáveis por outra função. E aí o profissional vai verificar nesse hemograma se vai ter anemia, se o animal tem uma infecção viral ou infecção bacteriana, se esse animal ele tem se é sugestivo de uma verminose, tá? Tudo isso aí, se é sugestivo de um quadro de intoxicação, isso ele consegue visualizar no hemograma. Se o animal tem ou não indicação de uma transfusão de sangue, tá? Isso aí é o que ele consegue visualizar através do hemograma. E também existe outros exames que são exames de esfregaço sanguíneo, onde nesse esfregaço ele bota uma gotinha do sangue em uma lâmina, cora e vai visualizar se existe alteração nas células sanguíneas, tá? E também visualizar se dentro dessas células sanguíneas existe um negócio que nós chamamos de hemoparasitas, que aí você vai identificar Trypanosoma cruzi, né, que é o da doença de Chagas, uma Ehrlichia, uma Babesia, um Anaplasma, que são doenças do carrapato, e aí por diante, Marcos. Outros exames de sangue que solicita são exames bioquímicos. Esses daí são utilizados para você ver como está a funcionalidade dos órgãos. Por exemplo, você solicitar ureia e creatinina, que são exames que você vê como está funcionando o rim desse animal. O SDMA também é utilizado para ver a funcionalidade do rim desse animal.
Aí vem a LT, a ST e fosfatase alcalina, GGT, que você vê como está a funcionalidade do fígado. E outros exames também que são feitos, que pode para testar, por exemplo, a tireoide, como é que está funcionando a tireoide. Aí você solicita T3, T4, TSH, aí T3, T4 livre, T4 total. Então isso aí são exames específicos para você verificar como está a funcionalidade da tireoide. E aí por diante, Marcos, você solicitar colesterol, triglicérides, como é que, se tem alguma alteração no pâncreas, você solicita lipase e amilase, e aí por diante. Então a importância do ouvinte estar sabendo o porquê que aquele profissional está solicitando esses exames é justamente para que não reste dúvida, né, que a intenção é fechar um diagnóstico e dar uma melhor qualidade ao tratamento desse paciente, Marcos. Dr. Robson, minha cachorra tem 12 anos, de porte grande, uma vira-lata. Ela não é castrada, ainda entra no cio. Ela sempre vai entrar no cio até o seu óbito? Quem Sim. Pergunta é Solange. Isso. Os animais, eles não têm esse período de menopausa. Você não vai ter essa comum na mulher, né, que ela deixa de estar ovulando. Os animais, eles, enquanto a vida tiver, as fêmeas, elas e os machos também, Marcos, eles vão ser férteis e vão estar ciclando a fêmea, no caso a cadela, a cada 6 meses, de 6 em 6 meses, que é o cio da cadela, e ela vai ter sim essa questão de estar ovulando e de ter risco de engravidar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Graças a Deus, hoje sexta-feira, o melhor dia do Panorama com a participação do veterinário Dr. Robson Góes. Meu amigo, eu tô com uma dúvida aqui quanto ao comportamento da minha cachorra. E esse comportamento também já foi desenvolvido por outra, porque eu já criei uma pincher que também era o nome de Nina, ela já foi para outro paralelo, e essa outra também é Nina e é pincher. Eu tô aqui falando com você, olhando para ela. Tanto a outra quanto essa tem uma história de um mengado, em época que elas estão no cio. A primeira, rapaz, tem história de mengar em cima das minhas sandálias japonesas. Eu botava no chão, aí às vezes quando eu chegava ela tava truque, mengando em cima, sabe? Aí na hora que eu chegava e ela me via, ela ficava toda desconfiada. E essa outra, rapaz, quando ela era filhota, eu comprei esses brinquedinhos, esses bonequinhos que tem pra cachorro, que vem nos pet shop. Aí teve um dia desse, quando ela tava, não sei se isso é no período do cio, eu não entendo. Ela tava truque em cima do bonequinho, entendeu? Aí eu fui, tirei o bonequinho na hora, ela saiu correndo atrás de mim. Aí eu dei de novo, aí sempre quando eu queria perturbar ela, dizia, cadê o bonequinho? Cadê Nequinho? Cadê Nequinho? Então ela ficava doidinha. Eu fui esconder o bonequinho, graças a Deus. Porque isso estava causando um problema sério, ela só queria ver em cima desse boneco. Então, meu amigo, minha dúvida é o seguinte, como é o nome na literatura da medicina veterinária desse mengado, e se tem alguns pacientes que já, do doutor aí, que tem esse mesmo comportamento, viu? Obrigado. Isso eu já era para ter perguntado faz tempo, porque eu sou meio envergonhado, mas eu disse que ia perguntar no rádio, que eu não estou olhando para ele, é melhor. Pois bom dia. Um abraço, Marquito. E que história complicada é essa? Primeiro a gente tem Marcos, de dizer o que é o mengado, né? O que é mengado? Marcos estava aqui me perguntando o que danado é mengado. Vê só, Marcos, é um termo popular aqui do Nordeste, né? Que é justamente o animal ficar fazendo as características de cruza, né? Ele fica ali como se estivesse cruzando. Isso aí, Marquito, é comum, bastante comum acontecer, tanto em machos quanto em fêmeas. Em macho, ele é mais, em machos que não são castrados, ele é mais exacerbado, mais visto, tanto é que causa desconforto
muitas vezes esses machos até pegam a perna de uma pessoa, a perna de uma criança e chegam até a ejacular, fazendo essas características aí de masturbação. Em macho é comum e utiliza-se o nome de machismo, tá? Em fêmea, a gente não utiliza esse nome de feminismo. Porém, também em fêmeas é comum acontecer isso e não necessariamente ela precisa estar no cio. Ela só precisa ter um aumento de hormônio ou então ter um estímulo para que ela possa estar desencadeando essas características. Inclusive, tem fêmeas castradas que elas ainda manifestam e machos castrados que ainda mesmo assim manifestam, e isso aí deixa de ser uma patologia causada por hormônio e passa a ser uma característica desse animal, um hábito que esse animal criou. Então é normal. É normal, né? É normal acontecer isso. Mas no caso dele brincar, ficar brincando com um brinquedinho, né? Aí é onde está, estimula. Você tem de tirar o hábito. Se o animal tem o hábito, você tem de fazer com que ele perca esse hábito, senão você vai passar constrangimento. Inclusive com visita. Inclusive, né? Com visita, Marcos. Isso aí em machos maiores, pesados, e que chegam visitas em casas e muitas vezes chegam crianças, eles chegam até a derrubar essas crianças no chão e ficam fazendo essas características de masturbação. Ok, então, são 8h04, tem mais perguntas chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, porque meu cachorro, ele é muito bem criado, muito sadio, as vacinas em dia, não tem carrapato, não tem nada, ele é muito zeloso. Mas só que faz uma semana que ele não quer comer. Eu boto a ração, ele cheira, não come. Eu boto às vezes comida assim, normal, ele cheira e não come. Então ele está ficando magro. Eu gostaria de saber, doutor, do senhor, se for possível, o que é que está acontecendo? É essa quintura ou é por causa que ele não está querendo mais a ração? O que é que eu devo fazer? Porque eu já chamei ele de salsicha. Eu disse, meu filho tá tão bonito, meu filho tá ficando parecendo um salsichão. Por que meu filho tá fazendo isso? Aí eu não sei se é essa quintura, essa mudança de clima, não sei, doutor. Eu gostaria de saber para mim poder tomar as providências. E aí, doutor Robson? Olha, primeira coisa, o calor, ele pode até fazer com que o animal, Marcos, sinta um desconforto. Agora, ele vai, nesse desconforto térmico, ele vai tentar beber bastante água para compensar esse calor que ele está tendo, mas ele não vai deixar de se alimentar. E outra coisa interessante é que ela fala que ele está perdendo peso. O animal, ele quando começa a perder peso, ele provavelmente tem algum problema, que esse problema pode ser diverso, né? Pode ser uma doença que ele está, pode ser uma neoplasia, um tumor, pode ser que ele realmente enjoou a ração, ele não quer mais comer aquela ração porque a ração está causando mal para ele, pode ser uma verminose, então pode ser causas diversas. A minha dica para a senhora é que a senhora procure um médico veterinário, que ele vai fazer os exames necessários no seu animal e, consequentemente, fechar um diagnóstico e fazer a medicação para que ele volte a ter essa alegria toda que a senhora falou aí que ele tem. Dr. Robson, minha dog teve esses dias uma inflamação na gengiva, acompanhada de um pequeno sangramento. O que é que pode ser? Vai depender muito, Marcos. Em cães, esse sangramento na gengiva, eles podem estar associados à questão alimentar. Vamos dizer que um animal coma osso, ou um animal roa aqueles ossinhos artificiais que se dá, ou que o animal está na troca dentária, né? Tá se trocando aí, seja um animal jovem que está caindo os dentes descidos e começando a nascer os dentes definitivos. E isso daí causa esse sangramento. Mas também tem outras doenças que baixam as plaquetas desse animal e qualquer lesão que exista na gengiva propicia um sangramento
e aí tem de avaliar realmente através de exames de sangue o que é que esse paciente está apresentando. Dr. Robson, por que minha cachorra está com umas feridinhas na área do pescoço e na orelha? Se é por conta do calor ou é alguma alergia? Ela coça muito, a raça é Spitz? Spitz, quem pergunta é a Lidiane. Vê só, Lidiane, essas lesões de pele, essas feridinhas de pele que acontecem nesse período, eles podem estar relacionados ao calor se você estiver dando muito banho. Então o pessoal começa a dar bastante banho ou os animais começam a se molhar bastante nas vasilhas de água e essa umidade que fica no pelo favorece ali a multiplicação de fungos, de bactérias. Mas a maior possibilidade, tem pacientes que têm um problema, Marcos, chamado DAPC, que é dermatite alérgica picada ou de carrapato ou de pulga, ou uma dermatite alérgica a uma picada de uma formiga, e também desenvolve essas características. Para você fechar um diagnóstico, teria de fazer exames complementares, de preferência até raspado cutâneo, para você poder identificar qual agente está causando e a medicação mais adequada. Aproveitando essa pergunta aqui do nosso ouvinte, que claro que eu não quero dizer que seja o caso dela, mas na hora de você, por exemplo, criar um animal, você tem que estar preocupado com as características da região onde você mora? Isso, com certeza. Você tem de ver que nosso clima é um clima quente, um clima seco, onde determinadas raças que têm outros hábitos, que têm outras características, Marcos. Uma coisa interessante é o cão, ele não perde calor pela pele, como nós perdemos. É irrisório a quantidade de perda de calor que os cães têm. Então, eles perdem calor pela respiração, principalmente. Perde pela urina e perde pelas fezes. Mas, principalmente, pela boca, na respiração. É quando ele elimina calor. Por isso, quando você vê um cachorro com muito calor, ele vai estar ali, ou muito quente, ele vai estar com a boca aberta e respirando bem rápido, na intenção de fazer a regulação térmica do seu corpo. Então você tem de estar realmente atento a qual raça você vai trazer aqui para a nossa região. Qual é que tem mais dificuldade de se adaptar aqui ao Seridó? Aí tem várias, as raças de pelos longos, elas têm uma certa dificuldade, né? Por exemplo, tem cães que são criados no Canadá, no Alasca, que são cães criados para climas com temperaturas abaixo de zero, aí 40 graus, 20, 30 graus abaixo de zero, e você está trazendo para uma temperatura 40 graus acima de zero. Então isso aí você tem de levar em consideração. A Sueli, do bairro Samanaú, diz que adora aqui a sua participação no programa. Ela pergunta o seguinte: doutor, por que tem uma cachorrinha, as vacinas dela é tudo em dia, né? O vermifuga também está em dia, mas ela fica esfregando o bumbum no chão, né? É algum verme, ela pergunta? Existe a possibilidade de ser um verme, possa ser que seja um processo irritativo nas glândulas. Existem umas glândulas perianais, que elas também causam uma certa inflamação e uma certa irritabilidade. Mas é mais comum isso daí ser um verme chamado Oxiuris, né, que ele fica na ampola retal, ali fica no plexo hemorroidal, ali já no final ali do ânus, e do reto, né, ali no ânus, e ele causa irritabilidade e o animal fica realmente esfregando a bundinha no chão. Outra pergunta: doutor, vou passar 15 dias fora de casa, posso deixar o meu cachorro dentro ou fora de casa? Olha, de preferência, Marcos, se ele tiver de se ausentar, deixar dentro de casa, que os riscos diminuem, né, de fuga, de uma pessoa causar um mal ao seu animal, desde que ele fique uma pessoa olhando esse cão diariamente, que ele fique com condições adequadas de proteção dentro de casa e com água e alimento suficiente. Então isso aí, você também, eu gosto de dar uma dica, de pegar um paninho seu, uma camisa, alguma coisa, bote um pouco de seu perfume e coloque os comedores e os bebedores em cima, para que o animal tenha sinta seu cheiro e possa ali ter um conforto maior. E sempre ter uma pessoa para observar esse animal e passear até com esse animal 2 vezes por dia, pela manhã
e à tarde ou noite. Outra pergunta, doutor, mesmo dando banho com frequência no meu cachorro, por que ele fere tanto? Existe também, Marcos, uma glândula, né, que eu acabei de falar, que é uma glândula que ela fica eliminando um odor, é uma glândula perianal, e que você deve estar sempre espremendo essa glândula quando ela está hipertrofiada, que diminui consideravelmente esse mau cheiro aí que os cães apresentam. Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Quantos profissionais e quais são eles que a gente pode encontrar na Clínica Veteripet? Vê só, Marcos, hoje a Clínica Veteripet, ela conta, né, com uma quantidade de médicos veterinários. Hoje nós vamos passar para 4 médicos veterinários, e temos uma estagiária, né, médica veterinária, e aí vamos ter aí uma ampla disponibilidade. E muitas vezes a maioria das vezes eu não estou disponível porque eu tenho outras atividades, né, executo outras atividades, e tem uma gama de profissionais aí disponíveis para atender os seus animais. Então hoje estamos ampliando cada vez mais a oferta de profissionais, justamente para ter uma atenção melhor, uma qualidade melhor, e implantando outros serviços aí, laboratoriais, serviço de ultrassonografia, serviço de raio-x, hoje disponível na clínica, e temos essa gama de profissionais aí para estar suprindo toda a demanda que necessita o atendimento médico veterinário. Tudo isso na Veteripet. Tudo isso na Veteripet. Obrigado, Dr. Robson. Obrigado e um bom final de semana a todos. São 8 horas e 13 minutos, confirmando 8h13, Dr. Robson.